título da nossa primeira live, a Giovana Souza Nascimento está dizendo, estou vendo. A Veridiana Alves, agora sim. Então vamos lá, Veridiana. O título da nossa live, a presença aqui marcante da Bia e Dave, sobre saindo da Ilha do Medo. Da Ilha do Medo. O que nós iremos falar nessa live? Nós estamos compartilhando um pouco daquilo que nós já estamos vivendo. Poderíamos dizer que nós estamos nessa ilha e nós estamos treinando nado livre para termos força para sairmos. E nesse período de aprendizado, nós estamos adquirindo o que a gente chama de códigos. E nós queremos passar alguns códigos aqui hoje. E nós temos a satisfação de ter pessoas aqui assistindo. Temos agora, ao todo, 3 pessoas, e nós queremos dizer que vocês são privilegiados, porque vocês vão dizer, eu estive na primeira live. E quero trazer para vocês uma pessoa maravilhosa que admiro muito, que nós estamos compartilhando, alguns seguidores meus irão ver, e alguns seguidores dela irão ver. E agora com vocês, quero trazer aqui a minha amiga querida, enérgica, uma pessoa de energia positiva, Bia. Tudo bem, Bia? Obrigada, Dave. Tudo bem, graças a Deus. É uma honra estar aqui. É uma honra ter a oportunidade de fazer a primeira live dividindo tela contigo. Então, eu quero agradecer as pessoas que nos veem agora. Tem uma amiga muito próxima, uma amiga de infância que nos vê neste momento. Então, muito obrigada por estar aqui neste primeiro momento. A decisão de fazer essa live, porque a gente queria compartilhar um pouco de tudo que a gente vive hoje, de todas as descobertas. Medo, todo mundo tem. Existe uma pesquisa que diz que 98% das pessoas do mundo vivem no medo, têm medo. Então, se você tem medo, se considere privilegiado. O que você não pode ser é refém do medo, porque todo medo ele precisa ser enfrentado. Todo cansaço precisa ser vencido. Nós necessitamos de uma descoberta interna, buscar lá dentro de nós uma força que só nós sabemos o quanto ela é vital, o quanto é vida, o quanto isso nos fortalece todos os dias. E só quando a gente tem essa consciência de força, só quando a gente busca, quando a gente descobre que o amor maior está dentro de nós, é que a gente começa a florir. Começam a vir coisas além de nós. No entanto, o medo ele continua ali. Porque o medo, além de ser um limitador, que a gente não pode deixar que ele seja um limitador, ele é também algo que nos faz pensar. Então, quando temos medo, paramos, pensamos, analisamos e continuamos. O medo ele é um dispositivo que vem no nosso corpo, que vem na nossa mente para nos preservar de situações que eles vão ser alertados, né? É um alarme que dispara toda vez que você tiver alguma ameaça psíquica, ameaça física ou até espiritual. Então o medo, ele está nas 3 camadas do ser. Ele é inserido em nós, ele vem na nossa programação, no próprio algoritmo da nossa formação tem o medo. Então ele é benéfico. O que acontece é o seguinte, nós, no acumular de medos, vamos criando temor. E vamos criando, na verdade, o que a gente chama de... o que paralisa, né? Você vai acumulando o medo e aumenta o grau dessa sensibilidade. O que é o medo? O medo é aquilo que você desconhece. E é aquilo que pode ter causado em você um constrangimento. Então, na infância, nós vamos adquirindo sistemas de medos e esses medos, futuramente, se eles forem encaixotados e acumulados, podem trazer dores psíquicas no corpo e também no espírito. O medo é o lado escuro da força. O lado bom é o amor. Porque na própria Bíblia diz que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo o medo. Então, se eu me encho dessas informações, desses códigos que foram inseridos, e existe um vazio que não foi preenchido pelo amor, o medo vencerá.
Como você próprio disse, a pesquisa que comprova que 98% do mundo tem medo. Inclusive, as pessoas que não têm medo, eles têm uma doença, né? Já é classificada como doença. Então, o medo, vamos lá, é uma coisa boa para você. Assim como a nutrição é uma coisa boa para você. O que acontece quando você absorve ou você adquire muita nutrição? Haverá obesidade. Assim também é o medo. Ele, na dosagem certa, ele é alimento. Na dosagem exagerada, ele vai ser um problema, vai aumentar o seu colesterol, vai aumentar as dificuldades de você exercer as coisas. Agora, a pergunta é o seguinte, o título é Saindo da Ilha do Medo. Por que nós falamos que é ilha? Porque é justamente isso. O medo cria um ambiente que você fica isolado. E dentro de uma ilha você vai ter dificuldades, você vai ter escassez, você vai ter medo de dormir no frio, você não conhece. É só você se imaginar numa ilha. O medo é justamente o lugar que você fica quando você acumula esse medo. E hoje nós queremos passar alguns códigos, Bia, do que nós já falamos essa semana, de como sair dessa ilha. E como nós temos sempre fazido analogias, ou nós temos feito comparações, e para que as pessoas possam entender e compreender melhor, é isso. Você está numa ilha, você precisa atravessar, e você precisa vencer essa ilha, que nós demos o título dela de medo, e para isso você vai precisar nadar. E muitas vezes, junto da ilha tem mais pessoas, do seu convívio, da sua família, do seu habitat. Aí a pergunta até que nós fizemos hoje, pela manhã, antes dessa live, é o seguinte: Pia, se você tem a chance, você tem um preparo, você já está preparada com o corpo, com a alma, com o espírito, para atravessar a ilha, qual você prefere? Atravessar a ilha e de lá trazer recursos para também resgatar esses que estão nessa ilha? Ou você prefere arriscar com outra pessoa que está menos preparada, correndo o risco de, no meio do caminho, as duas morrerem afogadas, abraçadas? Então é isso que nós queremos trazer hoje. Como sair dessa ilha? E como detectar que o medo está acumulado, está em excesso de dosagem. Ele está, ao invés de me dar alarmes para proteção, ele está travando a minha vida. Eu uso sempre uma frase que diz o seguinte: o ser humano, ele tem como princípio obrigatório ser bom. Então, não temos que ver no ser humano a bondade como uma qualidade extra. Não, o ser humano, como princípio básico, ele precisa ser bom. O que existe de extra que é importante ter dentro de nós para que sejamos mais fortes diante de todos os acontecimentos externos? Amor. Então, se nós vivemos uma vida cercada de coisas que nos afasta deste amor interno e desta conexão com o divino, com a espiritualidade, a gente enfraquece essa personalidade. E no nosso contexto de vida, a nossa família, amigos, é natural que a gente queira crescer e levar todo mundo junto. São os nossos, é o nosso amor, é o nosso sangue, é a nossa vida. Porém, é importante, muito importante essa percepção que, se eu estou me preparando e o outro não, eu não posso interromper ali a minha carreira, o meu caminho, e ficar esperando por aqueles que ainda não despertaram. Então, quando a gente se prende muito ao passado, ao que ficou, aos que estão, e especialmente aqueles que não querem ir, a gente acaba deixando de ter da vida aquilo que Deus reservou de tão grandioso para nós. Esse amor, esse gostar, é olhar para si e gostar do que você está vendo. Ser grato por tudo que Deus deu. Eu tenho essa capa aqui que cobre esse corpo aqui que Deus me deu. Eu olhar para ele com amor, eu cuidar. Só que não é só cuidar do físico. O físico é muito pequeno perto da conexão com o divino. Imagine uma pirâmide. Tem que ser assim, tem que estar inclinada para cima. A gente tem que buscar o tempo todo essa conexão com Deus, com o divino. Sem Deus, sem essa fortaleza e sem essa descoberta,
a gente não consegue seguir aquela linha que foi definida para nós. A gente não consegue concluir aquela história e tomar para nós aquela história de sucesso como nossa. É minha, eu vim aqui para vencer, o meu objetivo é esse, Deus não quer menos para mim. Então, se Deus não quer menos para mim, por que eu vou aceitar qualquer coisa? Imagina uma cerca, você está dentro de uma cerca. Você consegue ver o que está no entorno. Só que a gente precisa sair, olhar de cima, para que a gente veja o quanto o mundo é grande, o quanto as coisas são boas e o quanto de possibilidades a vida oferece para nós o tempo todo. A diferença é, eu vejo uma oportunidade como uma onda. Imagina uma onda boa. Veio uma onda boa, eu surfo essa onda boa ou eu deixo ela passar? Então, na vida, nos oferece boas oportunidades o tempo todo. E a gente escolhe. Eu abraço essa oportunidade é uma oportunidade que vai me fazer grande, então eu vou deixar o medo de lado, eu vou deixar tudo aquilo que me prende, eu vou soltar, eu vou me libertar, eu vou navegar essa onda, agarrar essa oportunidade e fazer da minha vida uma vida transformadora, porque não trata só de transformar a mim mesma. É quando a gente consegue também transformar o outro. Então, quando eu busco essa transformação interna, eu consigo, de alguma maneira, alcançar o outro. Quando eu consigo alcançar o outro, aí sim eu estou cumprindo o propósito de Deus. Não é sobre nós, é sempre sobre o outro. Esse entendimento, ele é tão difícil de chegar, mas quando ele chega, quando a gente bebe dessa água e percebe que é sempre sobre o outro, algo dentro de nós fica iluminado, é diferente. Você passa a ver a vida com outros olhos. Temos alguns códigos que são inseridos na nossa vida. Dentre eles, fé. São palavras muito parecidas, né? Fé, acreditar, confiar, palavras parecidas, mas o sentido original da palavra fé é muito maior que isso. É aquela analogia que nós trouxemos e nós vamos compartilhar aqui nessa live. Na verdade, a fé, a palavra diz o seguinte, que é o firme fundamento daquilo que você espera e a convicção como se ela já existisse. Então, o que é a fé? É além de acreditar. Uma coisa é dizer, assim, eu acredito na Bíblia. A outra coisa é você me falar assim, Dave, vem aqui em Itapevi, no meu local de moradia, que a gente vai compartilhar um dia juntos. Então, eu ajo com a fé quando eu imagino isso, coloco a energia nisso e tenho uma ação. Ela repercute na ação, a fé. Tem uma palavra que diz assim, me mostra as tuas obras que eu mostro a tua fé. Então, se a fé é o firme fundamento, e aí nós temos que perguntar, de quem é o firme fundamento? Esse fundamento, cabe andares? Eu posso erguer qualquer andar nessa fundação? Sim, porque a fundação é o próprio Deus. O que você vai colocar em cima é você que decide. Quantas torres é? Que tamanho é a edificação que você vai fazer? O que vai te dar a segurança é isso que você pode fazer. Você pode colocar, porque a base tem a fundação. Ela é um firme fundamento. E diferente de só acreditar, a fé, ela é isso, é você criar uma aliança e ter a mentalidade daquele que produz em você. Dave, mas como é que eu aumento essa fé? A minha é pouca. Eu não tenho essa habilidade de co-criar ou de colocar alguma coisa nessa edificação. O que eu faço? Então é importante você entender da seguinte forma. Olha, aumentar a fé também pelo ouvir. Olha aí, já é uma resposta. Quer dizer que quando eu ouço aumenta a minha fé? Sim. Quando você está ouvindo sobre um produto, as pessoas estão dizendo, esse produto é bom. Você está ouvindo, então aumenta a tua fé. Você começa a acreditar naquilo. Só que vem uma segunda resposta. Ouvir a palavra de Deus. Então, nós estamos fazendo agora uma ligação da ilha do medo com a palavra fé. Diz na própria palavra que o amor lança fora todo medo.
E ela está dizendo também que a sua fé ela é aumentada quando você ouve a palavra de Deus. A fé tem tudo a ver com o medo, porque o oposto de fé é ter coragem. E fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas que você já sente como se já existisse. Então, como aumenta a minha fé? Ouvindo a palavra de Deus. E como é que eu venço o medo? Enchendo-se de Deus, porque diz assim, o amor lança fora todo medo. Então, olha o que acontece. Isso é no campo geral da sua vida. Você confiar que Deus tem o melhor para você. E você deve conectar com Ele, com essa base, com essa estrutura, para que você possa edificar o que você quer. O que você quer? Então, a sua edificação é o tamanho da sua fé. Algumas pessoas querem construir uma casa só de um pavimento. Outras querem construir um aglomerado de prédios. Eles querem deixar o legado. E eu convido você a viver aquilo que o Senhor te chamou para que você seja. O que o Senhor chamou para que você seja, com toda certeza, é muito maior, é muito melhor do que você imaginou. Então, coloque-se no algoritmo de Deus. É uma palavra que eu e a nossa amiga Bia estamos falando muito sobre esse algoritmo. O que é o algoritmo de Deus, David? O algoritmo de Deus é aquilo que todo mundo fala. Quando Deus te desenhou, Ele desenhou para você o melhor. Que você não está vivendo, que você não está acessando, é porque você não se lançou no algoritmo de Deus. Porque é preciso ter uma certa frequência, é preciso você estar preparado para viver isso. E quando você segue o seu próprio caminho, a tua própria força, o teu próprio entendimento, você não consegue acessar. E quando você acessa, aquilo que demoraria anos é construído em um ano, em um mês. Porque o algoritmo de Deus, ele te coloca na vibração correta. Esse amor que existe dentro de você precisa ser nutrido com a palavra, que é a de Deus, que vai aumentar a sua fé. Uma vez que você se enche de Deus, você vai ter tudo aquilo que Deus tem. Você quer realizar alguma coisa? Imagine você estar cheio de Deus. Ele criou todas as coisas com uma palavra. Ele disse, haja e ouve. Quer mudar a sua vida? Comece a compreender isso. Eu preciso, além do medo, me fortalecer com Deus, que Ele vai lançar todo o medo lá fora. Agora, o que acontece quando você enfrenta o medo? Nós estamos enfrentando um aqui agora, ao vivo, live. É a minha primeira, eu nunca fiz. É tudo novo. Olhar o rosto, olhar a sua voz, a sua aparência, tudo isso é medo. Mas olha o que acontece quando eu desafio o medo. Eu estou dominando o meu medo agora. E quando você enfrenta o medo, você vai chegar a uma constatação. Bia, Marisione, a minha irmã entrou aí agora. A Fanny está aí. A Ana Maria. Quando você enfrenta o medo, olha o que acontece. Você descobre que ele não é tão grande assim. Fala, nossa, se eu soubesse que não era tão grande assim, que não era tão difícil fazer uma live, eu já tinha feito isso há um ano atrás. E olha, eu vou ter que recuperar o ano que eu perdi por não ter feito. Márcio Goel, entrou agora. Olha, minha amiga Luciana, advogada lá de Parauapebas, uma pessoa que está na frequência, que está vencendo o medo. Então, gente, vamos aprender a entender que existe uma ilha, você está inserida nela, mas tem como você sair dela. Com essas duas palavras, entendendo e compreendendo. Sabendo o que é fé e sabendo o que é o amor. A fé é a palavra de Deus, você deve ouvi-la. E o amor é o próprio Deus, você deve se encher dele. Encha-se de Deus e você vai resolver todos os problemas da sua vida. E ouça a voz do Senhor, teu Deus, que você vai ter a fé necessária para edificar aquilo que o Senhor chamou para que você tivesse em propósito aqui nessa terra. Mas comenta aí, você tem medo? Fixar comentário. Como é que eu chamo a outra pessoa? Tá aqui. Ah, tá. Peguei aqui o macete. Agora, Bia, vou mandar aqui pra ti o convite. Vê aí. Vou sair e volto. Não, acho que eu mandei agora aí pra ti. Nossa, gente, tá ficando chique. Ó, ela entrou agora. E agora deixa eu só mudar a câmera aqui. Nossa, e agora? Gente, mas olha, o pessoal tem paciência. Nós estamos aqui com a audiência. Né? Que bom, obrigada, gente. Como diz o pessoal aqui em Alphaville, nessa região nossa que nós estamos aqui, nós estamos com 6K agora. Isso é muito gratificante. Pessoas nos ouvindo. Mas vamos fixar ainda e vai ficar para outras pessoas. Então, Bia, só retomando lá para a gente ver onde a gente parou. Eu estava falando o seguinte. São dois códigos importantes para a questão da ilha. Você está numa ilha, todos nós estamos, é a nossa vida.
Mas você precisa de duas coisas: romper o medo e ter fé, que é construir aquilo que ainda não existe. Você vai nadar imaginando do outro lado tem a solução. E uma vez que eu chego do outro lado, eu posso ajudar mais pessoas que estão nessa ilha. Como é que eu me fortaleço em vencer o medo? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, eu preciso me encher de Deus. Uma vez que eu me encho de Deus, Deus é o Criador, Ele criou tudo. Então, eu vou ter essa mente de criar e de achar soluções para os problemas. Eu venço o medo quando eu enfrento ele e me encho de Deus. Esse é o código. Aí vamos falar sobre a fé. Como é que eu consigo edificar nessa base já, que é o próprio Deus, a minha história, o meu aglomerado de construção? A Bíblia diz que eu preciso ouvir a palavra de Deus. Então, para vencer o medo e aumentar a fé, é preciso encher de Deus, que é o amor lança fora todo o medo, e eu preciso ouvir a palavra de Deus, que aumenta a minha fé. Agora, depois que eu conseguir atravessar a ilha, vencendo o medo e aumentando a fé, eu preciso me tornar a terceira pessoa, porque nessa vida tudo é três. Inclusive, eu tenho um livro que fala sobre essas tríades do sucesso. Então, o terceiro ato agora, eu tenho que proclamar, eu tenho que ensinar outras pessoas a vencer o medo e aumentar a fé. Creio eu, minha amiga Bia, que nós já estamos nessa fase aqui, de, no decorrer de aprender a nos encher de Deus, no decorrer de aumentar a nossa fé, nós estamos fazendo isso aqui nessa live. Nós estamos compartilhando esse aprendizado, esses códigos, para que você que está ouvindo e ainda vai ouvir, possa compreender que existe o melhor para nós nessa vida escrita por Deus. E nós precisamos urgentemente acessá-las. Pode falar. David, tem uma coisa interessante que a gente fala assim, se encher de Deus. Muitas pessoas, e esse é um questionamento que eu já me fiz há um tempo atrás, há alguns anos atrás, que eu me perguntava assim, como que eu me preencho de Deus? Eu ainda não entendia esse me encher de Deus. Mas eu fazia essa pergunta, como eu me preencho de Deus? Porque são tantas vozes contrárias que a gente até quer acreditar, até quer entrar nessa busca, mergulhar. Só que tem muitas dúvidas, e eu sempre tive muitas dúvidas. E chegou um determinado momento que eu comecei a pensar, o que é me encher de Deus? Me encher de Deus é ter coragem de entregar. E quando eu me peguei dizendo, Senhor, fazei segundo a tua vontade e não o que eu estou pedindo, eu precisei de muita coragem. É necessário muita coragem para você dizer a Deus, fazei segundo a tua vontade e não o que eu estou pedindo. Porque tu sabe da minha verdade e tu sabe o que é melhor para mim. Então, quando eu cheguei nesse ponto de usar a frase que eu usei muito também, assim, indiferente do tamanho da minha dor, muitas vezes chorando, eu olhei para Deus e falei isso para Ele, Senhor, indiferente do tamanho da minha dor, fazei segundo a tua vontade e não a realização de um simples desejo meu. Porque tu sabes de todas as coisas e é tu quem vai me conduzir pela vida que foi planejada para mim. E é neste nível que eu quero estar, que é o nível de realização, que é Deus aquele que tudo dá. Só que você está pronto para receber? Essa é uma pergunta muito, muito importante. Você está pronto para receber? Quando você pede as coisas a Deus, você está pronto para receber? O estar pronto talvez não é a parte mais difícil. Pedir todo mundo pede na hora da angústia, na hora do desespero, na hora do querer, na hora do desejo, todo mundo pede. Só que você sabe se isso é realmente bom para você? Você está pedindo algo segundo a tua vontade ou segundo a vontade de Deus? Então, fazer esse pedido a Deus com muita fé, sempre que for pedir uma coisa, dizer, Senhor, fazei-me segundo a tua vontade.
indiferente do tamanho da minha dor. Se eu estou sentindo é porque tu sabe que eu suporto. E as dores vêm para todos. O que a gente precisa é desocupar a fila das pessoas vítima da vida, porque já tem gente demais. Então, quem está na fila do vítima da vida, do só comigo, acontece comigo, porque comigo, sai da fila, desocupa, tá grande demais. Tem gente demais nessa fila. Então, sai, seja gentil, saia da fila, dê lugar para outras pessoas. Já tem gente demais ocupando o lugar do porquê comigo, só comigo, de novo comigo. O que você tem feito para não ser como você, para entender o que é com você? E o mais importante de tudo, o que você tem feito com aquilo que a vida faz com você? Não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você. Se encher de Deus é entregar a Deus, confiar. Internet, vamos ver se voltou. Voltou. Como diz o Galvão Bueno, voltamos em definitivo. Voltamos em definitivo. Então, o entregar está muito, muito além do querer. Querer todo mundo quer. Quem não quer o que é bom? Quem não quer coisas boas? Estou para ver. E você sai perguntando para todo mundo se alguém quer que aconteça alguma coisa ruim. Não quer que aconteça com ele alguma coisa ruim. Até pode querer com outro, com ele não. Mas é o que você entrega, o quanto você está disposto a entregar para então se encher de Deus. Porque você só vai se encher de Deus quando você entender que existe um ser maior que conduz todas as coisas. E é essa energia que nos move, é essa energia que é a nossa base. No entanto, essa energia, ela não é uma energia que interfere na nossa vida, ela não chega interferindo, você vai fazer desse jeito ou daquele jeito. Ela é uma energia que diz, eu tenho um mundo de abundância para você. Você quer? Você quer percorrer este caminho para que eu te entregue toda a abundância que você deseja? Para que eu faça de você uma pessoa realmente feliz? E aí, se você não é feliz, se a felicidade não te toca, você se pergunte, o quanto eu me amo? O quanto você ama os detalhes do seu corpo? O quanto você ama o detalhe de você ter todas as unhas, todos os dedos? Ou o quanto você ama o detalhe de repente, você não ter alguma coisa? O quanto você ama as suas falhas? Mas o quanto você ama os seus acertos, é o quanto você olha para você e o quanto você aprende a gostar disso. Tem um livro que eu não vou recordar o título agora, mas ele diz que se você quer saber quem você é realmente, se observe quando estiver sozinho. Então, se você quiser saber quem você é realmente, seja honesto com você. A honestidade, ela está além do outro. A honestidade é aqui dentro, é com você. Se você conseguir ser honesto consigo mesmo, você não vai ter dificuldade de ser honesto com os outros. E se você tem dificuldade com a honestidade, você está precisando de mais Deus. Você está precisando muito de Deus. Porque Deus, Ele é todo amor. É todo amor. E se eu atuo na vida com amor, se eu faço as coisas com amor, se eu amo essa máquina que Deus me deu, porque nós somos uma máquina, se eu amo e respeito essa máquina e sou grata por ela, portanto eu cuido, eu sou mais tocada pelo amor de Deus. Eu consigo ultrapassar algumas linhas. Agora, quando eu tenho algum problema e este problema ele está enraizado em algum lugar, eu preciso resolver. Eu preciso resolver para conseguir seguir em frente. Porque se você não consegue se observar e se analisar, se você não consegue ser o seu crítico, se você não consegue ser a pessoa que se admira, se você não consegue ser a pessoa que se conhece, quem vai ser
Você vai entregar a sua vida na mão de quem? Então, esse é um detalhe que não pode passar despercebido. Se você quer saber quem você é realmente, se observe enquanto estiver sozinho, se pergunte, seja honesto consigo. Eu sou egoísta nisso, eu sou amoroso nisso, eu tenho essa qualidade, eu tenho esse defeito. Porque quando nos observamos, quando prestamos atenção nos nossos defeitos e também nas nossas qualidades, nós temos um parâmetro para caminhar em direção ao melhor. E melhorar é necessário sempre. A gente precisa melhorar todos os dias. E para isso precisamos também de coragem. Eu vou deixar o Dave trazer mais um código, porque quando eu começo a falar, isso é bom, fica chato, né? Mas eu quero trazer, como você está refletindo sobre isso, aquilo que nós falamos mais cedo, sobre aquele que quer ganhar a sua vida, esse perde. E aquele que doa a sua vida, se encontra. O próprio Deus fala isso no sentido de quê, Bia? Está falando da seguinte forma: olha, para você, repleto de conexões. Se você se encher de mim, você vai conseguir enxergar, você vai ver, você vai sentir, e você vai conectar com o teu propósito, que não tem nada a ver contigo, tem a ver com as outras pessoas que serão contempladas, que serão ativadas, que serão nutridas pelo teu propósito. Quando você compreende isso e você renuncia às tuas vontades, é aquilo que você aprendeu sobre como ser alguém, e você realmente vive aquilo que o Senhor criou, o Criador fez para que você seja, aí você vai estar em harmonia. Quando você está em harmonia, Bia, flui naturalmente, você consegue mais coisas com menos gasto de energia, e para isso é importante ter o equilíbrio tricotômico que eu digo, que é você ter um corpo preparado para que a tua alma vai gerar, a energia que ela vai gerar, e você tem um espírito para conseguir ouvir a voz de Deus, porque se você não tem um espírito preparado para conectar com o espiritual, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. E tem muitas vozes no mundo espiritual, inclusive de inimigos, que vai te induzir ao erro. Uma vez que você não tem o espaço preenchido com o próprio Deus, ele tem uma vaga, e essa vaga nunca fica aberta. A própria Bíblia diz que os inimigos estão procurando casas vazias. E quando você não é casa de Deus, quando você não tem esse equilíbrio de compreender que a vida ela tem um propósito, e você foi inserido aqui para viver o seu propósito, e Deus tem o melhor para você, e que pessoas serão abençoadas pelo teu cumprir de propósito, você só tem um caminho: quero conhecer melhor esse Deus. E o que nós estamos fazendo é isso, a nossa parte, de buscar compreender, de ter esse equilíbrio, de ter o teu corpo organizado, de ter uma nutrição boa, de praticar exercício, de dormir bem, de cuidar das coisas. Eu estou falando de coisas que eu estou aprendendo, executando agora. E qual é o resultado disso? Só coisas boas. Quando você está dentro de um propósito, a recompensa são as coisas boas. É você poder dormir e descansar e saber que está vivendo algo que produz positividade, que você está aliançado em um circuito que produz vida, que produz a vida. Então isso é maravilhoso. Eu convido todos que estão ainda na ilha do medo se fortalecer dessas duas ferramentas, que é o amor, que é o próprio Deus, que é a fé, e na terceira parte, quando você sair da ilha, você possa cumprir esse propósito de anunciar, de proclamar, de ensinar e de transbordar na vida das outras pessoas. Eu digo aquilo que nós falamos mais cedo, Bia. Você perder a sua vida por amor daquele que te chamou, aí você vai encontrar a verdadeira vida. E tem um detalhe importante em relação à Ilha do Medo, que foi uma coisa que eu pensei: como eu sei se eu estou na Ilha do Medo? Como identificar se você está habitando na Ilha do Medo? Quais são as tuas referências? Quem são as pessoas que estão te inspirando? Quem é o teu ciclo? Nós precisamos sair desse cercado para que a gente consiga olhar de cima e então a gente ter uma visão mais ampla de tudo. Então, quando buscamos estar em contato com pessoas que nos trazem coisas novas, que
Às vezes é um detalhe, a pessoa fala uma coisa e muda a tua visão, era algo que você estava tentando enxergar, mas que sozinho não era possível. Então, fazer conexões com pessoas, buscar mais conhecimento e buscar mais informações, isso faz com que a tua mente ela tenha um despertar mais rápido e você consiga identificar aonde eu estou, para onde eu estou indo, o que eu quero do que eu estou e o que eu espero de onde eu estou indo. Nossa, esse viver dentro desse cercado, quando você está ali dentro daquele cercado, você está completamente limitado. Por quê? Porque a tua visão não ultrapassa aquela cerca. E se você tem uma visão limitada, se você está preso naquele contexto, vai ser muito difícil você ter uma transformação mental, você alcançar coisas e você passar a ver as coisas simples, porque são coisas simples, de uma maneira completamente diferente. A grandiosidade de um detalhe, quando você fez essa ultrapassagem, um detalhe que antes passaria despercebido, ele se torna tão grandioso que você se dá conta que está com uma chave de um tesouro em mãos. Eu sempre tive muito receio eu sempre tive muitas dificuldades, eu sempre tive muito receio do novo, embora o novo sempre fosse muito atraente. Mas eu tinha medo de sair desse cercado. Porque sempre houve muitos questionamentos na minha cabeça. O que eu vou deixar para trás? E o que eu construí? E os meus amigos? E a minha família? E não se trata disso. Um dia eu escutei acho que foi o Pablo Massalo, não recordo, mas foi ele que falou assim. Ele falou, corre e convida as pessoas para correr contigo. E a pessoa vai dizer, eu estou cansado. Só que você está correndo e você vai dizer, eu não estou ouvindo. E você continua. Por quê? De duas uma. Ou a pessoa para, ou ela vai fazer esforço para te alcançar. Porque se você parar e voltar para ficar buscando pessoas, você acaba não chegando naquele lugar que você tanto deseja, aquele lugar que está reservado para você. Por quê? Porque está muito pesado. Então, temos que olhar para esse contexto que a gente vive e ver o que desse lugar, deste cantinho que eu estou, das pessoas que me cercam, o que elas estão agregando. Temos que nos envolver sempre, buscar sempre ambientes de crescimento, pessoas que saibam mais que nós. Porque o aprender é infinito. Nunca pense, eu sei tudo. É loucura quem pensa isso, né? Deve fazer parte dos 2% do mundo que não tem medo. Porque o aprender é infinito. Você nunca vai saber tudo. Então, precisamos buscar pessoas que sabem mais, que conseguem agregar mais. É só quando a gente se abre para esse conhecimento que a gente consegue enxergar as oportunidades, aquelas ondas, e aí a gente surfa a onda perfeita. Dave, você ia falar alguma coisa e eu te interrompi, eu te cortei, desculpa. Não, beleza, não, tô te ouvindo, tá certo, tá conectado. O microfone que caiu aqui, eu vou segurar novamente. Não, eu quero dizer o seguinte, olha para você ver o poder de enfrentar o medo. Essa é a nossa primeira live, e eu dei uma olhada aqui, basicamente aqui nos teus amigos e os meus amigos, que algumas pessoas chamam de seguidores, eu chamo de amigos, são os meus amigos. Eu consegui assim dividir por mapa, nós temos aqui regiões do sul representadas, sudeste, nordeste, norte, tem um amigo meu que é dos Estados Unidos, tem de Belo Horizonte, tem regiões de Minas, tem o Rei do Agro, que tem agora aqui de Recife, a minha amiga que está aparecendo aqui. Então olha para te ver o poder que nós temos em conectar com as pessoas. É um medo que enfrentamos e ampliamos as nossas conexões. Agora o que acontece? O nosso cérebro, a partir de hoje, com vários detalhes, até o que é errado hoje, ele criou sinapses no nosso cérebro que faz conexões, e a próxima vai ser mamão com açúcar. Assim é a nossa vida também.
nós temos que enfrentar. E eu quero fazer um over delivery. Nós vamos encerrar porque nós falamos aqui, eu estou medindo aqui, o meu celular já marcou que precisa recarregar. Mas eu quero fazer um over delivery. Eu quero dizer que as pessoas que querem compreender um pouco mais, Bia, tanto os seus seguidores, como também o meu, que eu chamo de amigos, eu vou preparar um material, vou mandar para você, você coloca, acrescenta também, e a gente faz um PDF para que eles possam ter uma direção de como pegar esses 3 códigos de hoje. Quais são os 3 códigos? Encher-se de Deus, que é aumentar o amor, enfrentar o medo, encher-se de fé, que é ouvir a palavra de Deus, e cumprir o tripé dessa conexão, que é proclamar para as pessoas aquilo que você já está vivendo, aquilo que você já aprendeu, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, nesse over delivery, que é entregar mais daquilo que vocês esperavam, em gratidão por vocês estarem aqui nessa live, comenta aí embaixo, manda lá no direct, eu quero, e nós vamos mandar esse material. Nós vamos fazer esse primeiro material chamado Saindo da Ilha do Medo. Saindo da Ilha do Medo. Bia, eu quero agradecer a sua coragem de enfrentar esse medo, de ter feito esse desafio. Você falou que desde quando me encontrou naquele churrasco de network, você tinha vontade de fazer a live, e nós fomos fazendo um monte de estratégia para não fazer, porque o corpo é assim mesmo. Mas hoje, nós decidimos enfrentar o medo, e você está aí linda e maravilhosa, entregou muito. Obrigada. Deus e os meus que nos deram essa tão importante audiência. Eu agradeço, Dave, agradeço a todos que estiveram aqui conosco, foi muito bom. Aos poucos, se vocês nos acompanhando, vão conhecer um pouco mais de mim. O Dave, eu estou vendo que tem bastante amigo dele, entrou bastante amigo dele aí. Já sabe que ele é uma pessoa incrível. Nos conhecemos faz pouco tempo, no dia 8, né? Até brinquei com ele, eu falei, Dave, tem algumas pessoas na minha vida que eu conheço e eu falo, nossa, eu gostei de graça, né? Gosto de você de graça, aquela frase que gostam de usar. E foi assim, no dia que eu encontrei o Dave, eu gostei muito dele, porque ele tem uma energia muito boa e ele traz esse conceito de Deus como eu gosto de ouvir. E foi muito bom ouvir toda essa leveza e todo esse amor. E durante esse período que a gente tem conversado muito, agregou muito valor na minha vida. Então, fazer este movimento naquele dia de buscar novas referências me levou até você. Sou muito grata por ter te conhecido, muito obrigada também pelo convite, por encorajar. E a todos vocês que estiveram aqui conosco, muito, muito obrigada. E vamos acompanhando e vocês vão conhecendo um pouquinho mais de nós. Agora a gente vai fazer outras lives. Do medo, criado em nós um novo código, um novo mapa mental, para nós agora vai ser melhor. E segundo, cada vez melhor. Então, não esquecendo as pessoas aí, tanto do lado da Bia quanto do meu lado, que agora são um povo só, comente lá, mande no PV dela, no meu, eu quero. E nós dois vamos montar um PDF sobre essas questões dos códigos, de como sair da Ilha do Medo. E que você possa sair da Ilha do Medo. Ser cheio de Deus nesse dia. E que o dia que você for ver essa live, que nós vamos fixar ela, que você possa entender que você tem dentro de você o melhor caminho, a melhor mensagem, que é o próprio Deus. Que você possa ser ricamente abençoado. Muito obrigado a todos. Amém. Tchau. Obrigada. Agora eu vou aprender como fixa, porque eu também não sei, é a primeira vez. Eu acho que quando você vai sair, na saída te dá essa opção, eu acredito. Vou agradecer aqui, só agradecendo ao Gabriel, meu sobrinho, tá aqui, Goel, minha amiga lá de Recife, olha, tá aqui, a Zenaide, a Ana Maria, uma das nossas amigas lá, o Rafael Gestalt, agência, o cara que também tá transbordando na vida das pessoas, a Fran, minha grande amiga, olha o Devan, agora tem que falar o nome de todo mundo, né? Tem o Rei do Agro. Agora tem que falar o nome de todo mundo, começou. O Matriglai entrou, nossa, o nome dele aqui é diferente. Eu espero ter falado correto. O Miqueias, o Rei do Agro que eu chamo, tem o Flávio, tem a minha irmã Marisione, muito obrigado.
A Gracilene, uma grande moça lá de Paraupebas, futura vereadora de Paraupebas. Tem o Márcio Goel, tem os seus amigos aqui, Gilberto Spingner, olha que nome, Inginer. Tá, me perdoe quem não falei o nome, tá? A Frane, a Luciana, todos vocês, pessoal, olha, se você sentiu no coração de querer um pouco mais, comente na minha ou na da Bia, e nós vamos mandar esse PDF. Muito obrigado, tchau. Tchau, Bia. Obrigada, tchau, obrigada, David. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Muita luz. Agora eu vou encerrar. Como é que encerra? 1, 2, 3. Ah, tá.